A paz do Senhor, meus queridos, meus amados irmãos e amigos. Estou aqui para gravar mais um vídeo e falar da palavra de Deus. É motivo para mim de muita alegria falar sobre a palavra de Deus, falar sobre Jesus, falar sobre a salvação, falar sobre Deus. É uma coisa maravilhosa e eu me sinto feliz de estar falando de Jesus, estar falando de Deus, estar falando da salvação, estar falando de tudo sobre a palavra de Deus, né, a Bíblia Sagrada. Eu quero dizer que hoje eu vou fazer um vídeo para falar sobre salvação, falar sobre a salvação. Nós sabemos que salvação, num contexto assim, secular, num contexto geral, nós podemos dar um exemplo, por exemplo, se vem uma enchente em uma determinada cidade ou país, geralmente, né, alagam as cidades, alagam alguns bairros, e ali então as pessoas não conseguem sair de suas casas, às vezes perde algo, né, perde os seus bens, e às vezes até mesmo corre risco de morte e está, quem sabe, em apertos. E de repente o governo, seja ele municipal ou estadual ou até federal, eles organizam um resgate. Eles organizam uma equipe para resgatar aquelas pessoas que estão nos lugares que não tem como sair dali. Quem sabe uma casa que está alagada, e está as correntezas muito forte, e ali as pessoas não conseguem sair dali, mas elas estão apoiadas em alguma coisa, agarradas em algum galho, em alguma árvore, em alguma casa, até mesmo, quem sabe, em cima do telhado de uma casa, aguardando um resgate, aguardando uma salvação. Outro exemplo que eu quero dar, por exemplo, é quando alguém cai em um buraco profundo, em um buraco, um poço. Então alguém chama os bombeiros e ali os bombeiros vai com todo cuidado, uma equipe, jogam uma corda e ali desce uma pessoa, um soldado do corpo de bombeiro para poder resgatar aquela vítima que caiu dentro daquele buraco, dentro daquele poço. E quem sabe aquela pessoa já está ferida, quem sabe aquela pessoa já está machucada e toda ali não consegue nem, quem sabe, se mexer. Então os bombeiros, eles colocam aquela pessoa numa maca, amarrado ali, e então são puxados por um cabo de aço ou até mesmo uma corda, e os dois saem para fora e ali eles levam para um lugar seguro, assim como também os das enchentes, né? São levados também para um lugar seguro, onde a pessoa vai estar mais tranquila e vai estar protegida, né, das águas, protegida dos açoites, do vento e assim por diante. Bom, eu citei esses dois exemplos seculares, né, para que nós possamos ter um pequeno ponto de pensamento, uma pequena fio de pensamento sobre o que pode ser a salvação. Mas a salvação, nós vamos falar uma salvação mais completa, que é a salvação pela Bíblia, a salvação que vem por Jesus, a salvação não somente de uma coisa, de um fenômeno da natureza ou por uma queda dentro de um buraco, mas sim uma salvação que tirou nós de um lago de um charco de lodo, onde nós estávamos atolados pelo pecado, estávamos à beira da morte, estávamos à beira da perdição, mas Jesus, né, ele se entregou ali na cruz por nós. O próprio Pai, que é Deus, entregou o seu Filho único para poder nos salvar, a mim, a você, meu querido, minha querida irmã, meu querido amigo, que estará nos assistindo através desse vídeo. Então eu quero que você entenda que não importa a situação que você esteja passando,
Quem sabe até agora você tem dito: não há mais solução para mim, não há mais salvação para mim, mas eu quero te dizer que há salvação para você. Enquanto você estiver com vida, enquanto você tiver saúde, enquanto você estiver respirando, ainda há esperança para você, ainda há solução para a tua vida. Eu quero falar 3 pontos, existe mais, mas eu quero falar pelo menos 3 pontos que é necessário para nós adquirirmos a salvação. 3 pontos bíblicos, 3 versículos ou 3 trechos da Bíblia que vai falar sobre o que é necessário, que eu faça para me salvar. O que é necessário que eu faça para eu ter a salvação? O que é necessário para que eu faça para que eu consiga a salvação? Então eu vou falar desses 3 pontos hoje. Quem sabe nos próximos vídeos, vamos fazer mais vídeos sobre esse assunto e continuar outros pontos, outras coisas que nós podemos fazer para que nós possamos herdar, alcançar a salvação. Mas hoje estaremos falando só apenas 3 pontos, 3 coisas que nós temos que fazer para conseguir a salvação, para nós termos a salvação. O primeiro ponto é crer, no Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto, nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos ser salvos, nós precisamos, em primeiro lugar, crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então, qual é o primeiro ponto? Crer em Jesus. Acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar. Morreu lá na cruz, deu a sua vida por nós, pela humanidade, deu a sua vida pelo mundo, como diz no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3 e o verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é a salvação. A vida eterna é a salvação. A vida eterna ao lado de Cristo. Porque tem 2 tipos de vida eterna. Vai ter 2 tipos de vida eterna. A vida eterna ao lado de Cristo vai ser uma vida boa. Vai ser uma vida de felicidade, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Mas a vida sem Jesus, a vida eterna sem Jesus será uma vida de tormento, a qual a Bíblia fala que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, a qual a Bíblia fala que aqueles que não forem encontrado o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, e ali estarão sofrendo para a eternidade, Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, que nós temos que ter na nossa vida, para nós termos a salvação, é acreditar em Jesus, que Jesus é o nosso Salvador. Jesus, no livro de João, no próprio livro de João, no Evangelho, segundo escreveu de João, no capítulo 14, no verso 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Deus se não for por mim. Então Jesus Cristo, Ele é o caminho que nos conduz à salvação. Ele é o caminho que nos conduz à vida eterna. Ele é o caminho que nos conduz até Deus. Não há outro caminho, não há outro nome pela qual devamos ser salvos, só pelo nome de Jesus. Somente por Jesus é que nós vamos ser salvos. Outros deuses não vão nos salvar. Outros nomes não vão poder nos salvar. Somente através de Jesus Cristo é que nós teremos a salvação. É o que Paulo aqui diz, no capítulo 16, no versículo 30 e o versículo 31, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e 31, fala que Paulo tinha sido preso,
por causa de pregar o evangelho e expulsar o demônio de uma jovem que adivinhava que era um demônio que estava sobre ela, e ele expulsou aquele demônio. E então aquelas pessoas que obtinham lucro pela adivinhação daquela jovem, ficaram irados, revoltados contra Paulo e Silas e lançaram-os na prisão. E ali então eles presos, ali tinham soldados guardando, e ali então perto da meia-noite Paulo e Silas começam a louvar e orar e adorar o nome do Senhor Jesus. E então vem um terremoto e abre as portas das cadeias, abre as portas dos cárceres, né, em que eles estavam, e cai as algemas das mãos deles e eles ficam livres. E então o guarda, o soldado que estava guardando naquele dia, ele ouvindo o tumulto e vendo que a cadeia estava aberta e que os presos poderiam ter fugido, ele tira a sua espada e vai para tirar a sua própria vida. Mas Paulo e Silas grita com ele dizendo: não faça nenhum mal contra você, porque nós todos estamos aqui, nenhum preso fugiu, estamos todos aqui. Então ele ficou ali, tirou Paulo e Silas e os outros presos para fora e começou a indagar, começou a perguntar. No versículo 31, no versículo 30 ele diz: tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Aí Paulo, no versículo 31, Paulo e Silas diz assim, e eles disseram, está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então é preciso crer em Jesus, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o meu Salvador, que Jesus é o seu Salvador. Você precisa acreditar nisso. Eu preciso acreditar nisso para que eu tenha a vida eterna, para que eu tenha a salvação da minha alma. O segundo ponto que é necessário para que eu possa ser salvo, para que eu possa alcançar a salvação, é aceitar. Eu preciso aceitar, eu preciso receber Jesus dentro do meu coração, dentro da minha vida. Eu preciso receber Jesus como meu Salvador, como Senhor da minha vida, que está escrito no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 12, a qual diz assim, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas um versículo anterior, versículo 11, diz assim, que Jesus veio para que era seu, mas os seus não receberam. Aí vem esse versículo agora: mas a todos quantos receber, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Então eu falei sobre crer no nome de Jesus como Salvador, e agora receber Jesus. Todos que receber Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, tem o direito de ser chamado filho de Deus. Porque antes de nós conhecermos a Jesus, antes de nós recebermos Jesus como nosso Salvador, Deus como nosso Salvador, nós somos apenas criaturas de Deus. Somos apenas criaturas. Mas a partir que nós recebemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, então nós passamos a se chamar filhos de Deus. E outro ponto, que nós devemos, a outra coisa que nós devemos fazer para termos a vida eterna, depois de crer e depois de receber, aceitar Jesus como Salvador, agora vem o terceiro ponto, que é perseverar até o fim. Isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 13 e o versículo 14, para nós entendermos melhor. Vamos ler os dois versículos, mas a resposta mesmo está no versículo 13 do capítulo 24 de Mateus, que diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí tem o versículo 14 que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em
todo mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então, virá um fim. Tem um fim para vir. E só vai vir depois que esse evangelho ser proclamado para todas as gentes. Então virá o fim. E não está longe disso acontecer. Porque hoje nós temos vários meios de podermos proclamar a palavra de Deus. Como eu estou fazendo pela mídia, né? Estão fazendo aí pelo Facebook, pelo YouTube, por outros canais, né? Por outras páginas da internet, que nós podemos, da web, né? Que nós podemos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E muitos missionários também que vão naqueles campos a qual não tem ainda internet, não tem ainda, eles doam a sua vida para ir lá evangelizar e falar do amor de Jesus, do amor de Deus, e ali muitas pessoas se convertem, né, a Cristo. Então a palavra está sendo anunciada, o evangelho está sendo pregado, e logo, logo virá o fim. Então, para que nós tenhamos a salvação, é preciso nos crer em Jesus, precisamos receber Jesus como nosso Salvador, e é preciso nós também perseverar até o fim, servindo a Jesus, adorando a Jesus, crendo em Jesus, obedecendo a palavra de Jesus, a Bíblia Sagrada. Devemos examinar as Escrituras, diz a palavra de Deus, que devemos examinar as Escrituras, porque nela nós podemos ter a vida eterna. Examinar é você ler, é você meditar, é você se aprofundar na palavra de Deus, para que você não venha se perder, para que você não venha ser condenado, para que você não venha ser lançado no lago de fogo naquele último dia. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Agora nós vamos estar fazendo uma oração, e você, né, que ouvir, que ver esse vídeo, se você quiser aceitar esse Jesus a qual estou falando, que você possa colocar ele na tua vida, levantar a sua mão onde você estiver, na sua casa, no seu carro, né, se estiver viajando e estiver dirigindo, encoste ao seu carro aí num lugar e aceite Jesus como Salvador. Ora a Ele: Senhor Jesus, eu quero te aceitar como meu Salvador, eu quero entregar minha vida para Ti, para que o Senhor cuide de mim, para que o Senhor me salve, me liberte, me dê a vida eterna. E você que está viajando de ônibus, né, talvez você não vai querer levantar sua mão aí, mas aceite ele no seu coração, e quando você chegar ao seu destino, procure uma igreja, vai adorar a Deus, vai louvar o nome do Senhor, porque Jesus te ama e Ele quer te salvar. E a Bíblia fala que Deus quer que todos os homens tenha o conhecimento da palavra e chega, né, a salvação para você, que você aceite Jesus, que você aceite a palavra de Deus e seja salvo para a glória do nome do Senhor. Vamos orar neste momento. Deus, nesse momento em que acabamos de fazer esse vídeo, Senhor, eu quero, Senhor, que almas sejam alcançadas. Quem sabe pessoas, Deus, que estão vivendo uma vida triste, uma vida angustiada, uma vida cheia de problemas e dificuldades. Pai, pessoas que estão mergulhadas nas drogas, pessoas que estão mergulhadas no álcool, pessoas que estão mergulhadas em tantas outras coisas, quem sabe até mesmo na prostituição, meu Pai. Mas nesse momento, Jesus, eu acredito que o Senhor é um Deus que salva. Eu acredito que o Senhor é um Deus que livra o homem da perdição eterna, da condenação eterna, Senhor. E é por isso, Jesus, que eu fiz esse vídeo. É por isso, Jesus, que eu quero que esse vídeo alcance milhares e milhares de vidas, para que sejam salvas, Senhor. Sou simples,
não tenho muito conhecimento da tua palavra, mas o pouquinho que eu sei, Senhor, eu estou transmitindo, Pai. Um pouquinho que eu sei, ó Deus, estou falando da tua grandeza, estou falando do teu grande amor, da tua misericórdia, Pai, porque eu quero que as pessoas sejam salvas, porque eu quero que as pessoas, Senhor Jesus, recebam a alegria do Senhor, que o Senhor tenha, Senhor, misericórdia dessas vidas. Eu te peço e eu te agradeço. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.